Chegou a hora de evoluir o seu criatório. Conte com a Potencializa Gestão em Agronegócio e tenha ao seu lado profissionais altamente capacitados para auxiliar na área administrativa, financeira e jurídica. Elaboração de contratos, gestão de recebíveis e cobranças. Oferecemos análise pré-venda com consulta de clientes, equipe jurídica para alcançar a recuperação de créditos. Acesse potencializaagro.com.br. Muito boa noite, meus amigos do Manga Larga Machador. Estamos aqui em mais um podcast Machador, toda segunda-feira, às 19 horas. Eu, Davi Neto, 4x4, e meu sócio, Garupa Machador. Fala, turma! Tudo firme? Como é que você tá, meu irmão? Beleza? Tudo firme? na paz de Deus? Tudo show de bola mesmo? Firme e forte. Isso aí. Bom demais estar aqui com você. Mais uma segunda-feira. Com as graças de Deus. E essa segunda-feira, não desvalorizando as demais, mas muito feliz porque a gente tá aqui com um cara que há um ano a gente já tenta trazer, mas a agenda do homem é lotada, é lotada. Não tem um domingo que esse cara para em casa. Ele mora em outro estado. E hoje veio só pra gravar com a gente, só pra dar essa honra. E quem é que a gente tá? Pra gente não, gravar pra vocês. Pô, agora você ganhou. Posso apresentar então nosso convidado? Jogue duro. Estamos aqui hoje simplesmente com o nosso amigo Dudu Conexão. Seja bem-vindo, meu irmão. Dudu. Obrigado mesmo por estar aqui. Seja muito bem-vindo, viu? A mesa e o podcast é seu. Sinta-se em casa, meu irmão. Coisa boa. Assim, fico muito feliz de poder comparecer. Garupa vem me cobrando aí já há um tempo, como ele falou, há um ano. Eu disse a ele, velho, só vai ter uma possibilidade, né, pela minha rotina, da gente bater esse papo, que eu ir e voltar. Não tem jeito. Né? Porque quando eu venho aqui para Bahia para assessorar os aras, eu venho e daqui eu já alugo um carro e já sigo rota. E quando volto, também já volto com o voo bem apertado. Então, tinha que ser dessa forma e tinha que ser hoje, né? Porque eu acredito muito que tudo é no tempo de Deus, nada no nosso tempo. Concordo. Perfeito. E tinha que ser hoje. Talvez eu esteja mais preparado hoje para trocar essa ideia, passar boa informação para as pessoas do que há um ano atrás. Então tinha que ser hoje, Garupinha. Pessoal, rapaz, acho que eu vou deixar ele conduzir a entrevista. Eu tô até... O negócio vai bombar. Só para vocês que estão em casa entenderem. Ele saiu de Pernambuco, pegou um avião, veio só gravar e vai voltar para casa de novo. Não para continuar os trabalhos lá. Será que o negócio... Será que ele tá com moral? Eu vou reformular a pergunta. Será que esse homem veio trazer informação importante para a nossa raça? Vamos bater esse papo, meu irmão? Vamos embora. Estou à disposição de vocês. Eduardo Henrique. Assis de Melo. Quem é esse sujeito? Quem é esse sujeito? Agora, se falar Dudu Conexão, todo mundo sabe. Todo mundo conhece. Acho que grande parte aí conhece pela nossa trajetória, né? 99,9% da raça conhece. Mas a gente tem que manter muita humildade, né? Para que passe a ser ainda mais reconhecido por plantar coisas boas, né? Porque é o que eu sempre falo, assim, já trago isso de educação da família, né? Das pessoas que eu optei por conviver. Né, que a gente realmente só há uma maneira da gente colher coisas positivas, é plantar coisas positivas. Né? Então, me preocupo muito com isso, né? Por isso que eu sou muito bem resolvido espiritualmente, muito bem resolvido com minha família, para que eu possa realmente atender a necessidade das outras pessoas. Graças a Deus. Bacana. Acho que o pessoal em casa já percebeu que o bate-papo aqui vai ser top, que vai ser uma aula. Mas antes, Pepe, o que é que quem está em casa tem que fazer no YouTube? Turma, entra lá no YouTube, no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e de quebra, segue o nosso @podcast Machador no Instagram. Exatamente. Segue também nossos patrocinadores, @UCBVET, @Potencializa Gestão e Agronegócio e @ArasARJ. Obrigado a vocês, esse podcast é um oferecimento aos nossos patrocinadores. Aras ARJ, Potencializa Gestão e Agronegócio e UCBVET. Os melhores. Na cabeça e no coração. DeltaVet. Vamos lá? Vamos lá. Dudu, queria saber um pouquinho, pra gente começar esse bate-papo, sobre a sua história. Você que não era, né, do ramo do cavalo, tem uma história por trás disso daí. Eu queria que você falasse um pouco sobre. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Acho que ninguém deve saber, pouca gente deve saber disso. Eu fui saber agora,
Achava que era outra coisa, mas você vai contar. Conta pro pessoal aí como você começou, qual foi a sua primeira formação. Vamos lá. De formação profissional, verdadeiramente é absolutamente contrário, né? São sentidos opostos, né, para a profissão que eu exerço hoje. Para falar da minha vivência assim, no cavalo, da minha experiência com o cavalo, eu separo 4 anos da minha vida que eu fiquei fora do cavalo. Foi entre 2004 e 2008. Em 2004, eu perdi o meu pai, que é o meu maior... assim, vou me emocionar agora. A gente tá só no começo. Tá só no começo, pessoal. Porque ele não teve, assim, e eu também não tive a oportunidade dele me ver nesse momento, assim, né? Porque é um cara, assim, que era muito entendido e já muito esclarecido para a época de cavalo, né? A minha grande inspiração. Ele era um exímio cavaleiro. Né? Então, muita coisa você aprendeu com ele. Muita. Eu estava conversando esses dias com o Gustavo Monteiro, e lembrando de coisas que nós íamos para ambientes comuns. A gente só não se encontrou. Mas a gente estava falando de 35 anos atrás. Então, de 2004 a 2008 eu fiquei fora do cavalo. Não tinha a condição de criar cavalo ainda, né? Porque não era formado, enfim, nunca fui de família abastarda. E aí, quando foi em 2008, eu já formado em Direito, né? Que também é uma tradição da família, né? Cavalo e Direito. Né? E aí, em 2008, eu já formado, já com uma condição melhor, aí voltei para o mundo do cavalo, comprei o meu primeiro manga larga machador, em 2008. Só que aí começou, como eu vim do Direito e gosto muito de estudar, estudo até hoje, né? A gente vai falar um pouco mais disso lá para frente. Eu comecei a estudar mais sobre o cavalo, né? Ler, a fazer cursos. Até hoje eu fiz como aluno, são 48 cursos, né? Então comecei a me dedicar e a gostar muito dessa parte técnica, né? E os animais lá começaram a nascer e aquilo não me emocionou, né? Eu disse, tem alguma coisa errada aí. Eu quero o cavalo é o sonho do meu pai, e eu quero, não tenho dúvida disso, mas não é pelo caminho da criação. Né? E aí eu já tinha sem treinamento nessa época, e adorava a pista, né? A competição. Então você advogava e nos finais de semana você fazia tocava o CTF. Isso. A princípio era assim, eram 5 dias na semana, de segunda a sexta na advocacia, e de vez em quando dava uma escapulida lá, e sábado e domingo cavalo. Aí isso foi crescendo, aí passou a ser, em vez de 2 dias cavalos, 5 dias advocacia, começou a ser 3 cavalos, 4 advocacia, daqui a pouco 4, 3, 5, 2, 6, 1, até que essa transição demorou 4 anos para que eu pudesse realmente fechar o escritório e me dedicar exclusivamente ao cavalo. Então, assim, eu me preparei para essa mudança, né? Porque você sair de 15 anos, né? Advoguei 15 anos, tinha escritório próprio, né? Cheguei a ter 37 advogados trabalhando para mim. Então não era um negócio... Era médio, não era um negócio médio, mas que tinha até relevância lá no estado. No nosso segmento, a gente sempre esteve entre os 3. E eu largar tudo isso, a família... Chamar de doido. Então, como é que você vai? Eu não sei se pra você foi uma decisão difícil, pelo amor que você tinha pro cavalo, mas pra quem vê de fora... Não, com certeza. É algo muito Passei por grande, né? Pra você parar, fechar o escritório, sair, mudar. Todas as pessoas, não teve uma única pessoa que disse assim, com convicção, né? Disse, rapaz, vá, é o que você quer. Não. Porque eu já estava estabelecido, né? Financeiramente no mercado na área jurídica. Na área jurídica. Mas o amor pelo cavalo e o propósito, né, que a gente vinha conversando no carro, falou muito mais alto. Muito mais alto. E eu tinha uma certeza gigantesca, porque eu me preparei, tanto tecnicamente, né, mentalmente também. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu investi na época e invisto até hoje, né, em 3 coisas: conhecimento, inteligência emocional e relacionamento. Então, eu sempre investi nessas três coisas. Isso me ajudou e me ajuda até hoje. Então, quando eu migrei para o cavalo, eu tinha convicção que eu ia dar certo. Até porque não tinha uma segunda opção.
Porque eu fechei literalmente o escritório. Então, assim, ou dava certo... Ou dava. Ou dava certo. Não tinha uma outra opção. Né? E quando a gente se coloca nessa posição, não tem jeito. As coisas dão certo. Né? E eu me dedico pra caramba. Vocês acompanham aí. Não tem... Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas dentro dessa transição, você falou que iniciou como criador, e aí depois você migrou para um CTE antes de você ser assessor técnico. Isso. Porque eu acho que isso também fazia parte desse meu processo de treinamento mesmo, de preparação para estar no lugar onde eu estou hoje. Entendeu? Eu tinha que conhecer. Quando eu percebi que não era a criação que me entusiasmava, que era essa parte técnica, eu fui viver a parte técnica do centro de treinamento, né, para ver se realmente era aquilo. Então não foi uma coisa, eu vou deixar de criar e vou para um centro de treinamento só para estar no cavalo. Não, é para estar aonde eu estou hoje. É uma preparação. Eu sabia que o que eu queria era o que eu estou fazendo hoje. Né? Ministrar curso da assessoria, formar a mão de obra, tentar transformar a vida das pessoas através do conhecimento, entendeu? Eu acho que a palavra-chave, eu acho que a palavra-chave do seu trabalho é transformar pessoas. Então, sem dúvida nenhuma. Você transforma a vida de pessoas, pô. Era exatamente isso que eu ia perguntar para ele, porque pelo que você explicou até aqui, a sua história, você viveu processos, você se transformou para suportar o propósito. E dentro disso eu queria que você explicasse para todos quem é Dudu Conexão, qual o trabalho que você faz hoje e, acima de tudo, qual é o seu propósito. Hoje eu ofereço ao mercado duas modalidades de prestação de serviço. Né? Eu trabalho com assessoria técnica nos ARAS. Essa assessoria engloba formação de plantel, melhoria da mão de obra, né? Melhoria da gestão como um todo. Tá? E os cursos profissionalizantes, né? Que eu ofereço o módulo 1, né? Que é um módulo mais básico, mas eu acredito que seja o mais importante. Né? É o que eu sinto assim, mais necessidade para o mercado, tá? Esse módulo 1. Eu faço o módulo 1, módulo 2, o módulo 3 e estou em fase de acabamento do módulo 4, que seria um módulo assim, de revisão geral desses três, enfim. Estou bolando uma coisa bem bacana. Então, são essas duas modalidades de serviço que o Dudu Conexão oferece. Assessoria técnica dos ARAS, tá? E esses cursos profissionalizantes que eu faço assim, por todo o Brasil já. Eu ministro, em média, 20 cursos, mais ou menos, por ano. Tá? E é exatamente nesses cursos em que eu me encontro mais com essa questão da transformação das pessoas. Né? Hoje eu não tenho dúvida nenhuma que eu não sou treinador de cavalos. Eu me considero um treinador de pessoas. Eu preparo as pessoas para elas lidarem com o cavalo. E dentro desse processo de preparar cavalo, né, eu sempre proponho reflexões para eles. Né? E a primeira que eu proponho é assim, como é que ele quer resolver os problemas do cavalo se ele está cheio de problema, né? Então, assim, a gente precisa, pelo menos, a princípio, se resolver como ser humano, né? Para depois a gente tentar resolver o problema dos cavalos. Depois que eu tive a convicção de que o problema não são os animais, são as pessoas, a minha trajetória mudou. E os meus resultados também mudaram. Porque eu passei a dar atenção muito maior ao ser humano do que ao animal. Do que ao animal. E isso realmente assim, foi transformador na minha vida. E quando você perguntou de propósito, é exatamente isso. Quem convive comigo tem ideia do tamanho que isso representa para as famílias desses profissionais, para minha família, o que a gente tem de feedback, de relacionamento, né, com essas pessoas. E assim, o que eu quero deixar na raça Manga Larga Machador, eu não estou aqui de graça. E eu tenho convicção disso, eu me preparei para isso. Tá? Eu quero verdadeiramente deixar um legado, né, de uma pessoa que passou pela raça e que demonstrou e contribuiu tecnicamente e contribuiu também para a melhoria do ser humano, para educar as pessoas, que o que eu mais vejo hoje é uma falta de educação, né? E quando eu falo falta de educação, não é no trato, mas é mais de cultura, de conhecimento mesmo,
É porque a gente vinha conversando. Quem desses profissionais que mexem hoje com cavalo passaram por uma sala de aula? Exatamente. Poucos. O que nós temos são práticos. A grandíssima maioria são práticos. Pessoas que desenvolveram aquilo. E excelentes práticos. Você imagine se essas pessoas passassem pela sala de aula. Tivessem a O conhecimento oportunidade. de sala de né? aula. A gente vinha conversando e mostrei depoimentos, né, de pessoas quando eu vou ministrar os cursos. Agora, esse final de semana passado, eu estava no Espírito Santo, né? E sábado e domingo. E a galera não quis praticar. Disse, não, fica aí conversando, né, porque a gente não está sentindo falta de montar cavalo, não. O que a gente precisa É a sala de aula. é a sala de aula. Né? Então, eu tenho focado bastante nisso, bastante, né? De formar essas pessoas, de passar conhecimento para as pessoas. E é impressionante como a gente começa, e você destacou isso, e eu achei interessante, porque você demonstrou muita sensibilidade a você tecer esse comentário, que hoje eu me orgulho de pessoas que não têm muito estudo, ou seja, não sabem ler e escrever direito, e melhorando a dicção, melhorando o vocabulário, né? Isso realmente assim, é uma contribuição que eu tenho certeza que já está fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Entendeu? Porque eu brinco assim, eu disse, eu acho que eu sou o cara na raça que mais conquista títulos. Né? E aí as pessoas só ligam isso à rampa, e na minha cabeça não é a rampa. O título é o back-off. Não é a rampa. Né? É você receber a ligação da esposa, do filho, da mãe desses caras, dizer, Dudu, velho, eu não sei nem o que, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer o que você fez pelo meu filho, o que você fez pelo meu marido. Né? Hoje nós somos uma família muito melhor, hoje a gente tem um carro, que até com essa questão financeira eu me preocupo. Né? Porque eu me proponho a sugerir, né, aos patrões, por exemplo, que aumentem o salário de determinado funcionário. Né? E eu digo assim, o bom funcionário, na minha avaliação, ele não merece aumento. Agora, quando você passa a entregar mais do que esperam de você, né, a você sempre fazer mais, né, eu acredito que quando você se torna extraordinário, e essa é a minha busca, para que o cara se torne extraordinário, o meu papo todo é para quem quer ser extraordinário. Quem quer ser comum, vai ficar. Né? Hoje eu cheguei num nível assim da minha trajetória de que tem muitas pessoas querendo pegar na minha mão para ir para o caminho do sucesso, para ter liberdade, para ter confiança, né? E hoje, assim, aqueles que querem ir comigo, eu pego na mão e vou. Eu trabalho com muita seriedade. Né? Eu vejo muita gente até diz, rapaz, tudo é uma cara de brabo da porra, cara de mal, matador, fechado pra caramba. Mas bota né? todo mundo debaixo do braço. Mas não é isso. Assim, quem me conhece sabe. As pessoas até brincam assim, antes de chegar em você, a gente tem até um pouco de medo, mas depois que chega, a vontade é de abraçar, porque foi assim. Você é acolhedor, né? E assim, a minha educação foi para esse sentido, assim. Eu sou um cara sério, eu faço as coisas com muita seriedade na minha vida, porque eu tenho certeza, né, de quem eu sou, né, tenho certeza aonde eu quero chegar, e eu tenho certeza, principalmente, do que eu preciso fazer para chegar lá. Então, o que eu vendo para as pessoas, o que eu cobro das pessoas, é profissionalismo. Né? Se você quer ser extraordinário, você tem que ter atitudes extraordinárias. Entendeu? Não dá para ficar fazendo o que todo mundo faz. Porque o sucesso verdadeiro é para poucos. Né? E voltando para essa questão do propósito, da questão do ser humano, eu digo assim, hoje a maioria desses caras chega para mim e faz, Dudu, velho, eu queria muito que você me ajudasse a ter sucesso. Eu digo, o que é ter sucesso para você? O cara é ganhar pista, não sei o que, só. Esqueça isso. Se você não tiver, né, um planejamento do primeiro sucesso que você tem que ter, é em casa. Né? Se você não tiver bem em casa com sua família, o seu foco não vai estar voltado exclusivamente para o cavalo. Tá? Então, o que é que eu busco, o que é que eu proponho? Antes de eu tornar você um treinador de cavalos, eu quero que você seja um melhor pai, um melhor marido, né? Um melhor filho, um melhor amigo. Né? Porque isso tudo é questão de caráter. É porque, na verdade, o seu trabalho é a formação do caráter. E o peão, às vezes, ele só vê a glória da rampa, né? Não, quando você vai lá para treinar ele só tá enxergando, pô, Dudu veio aqui, eu quero atingir a glória da rampa, ele tá se vendo ali, comemorando.
Mas a glória da rampa é o resultado do seu trabalho na formação do caráter. Que eu achei muito interessante, assim, me permita dizer, eu vou dizer, eu fiquei muito emocionado porque o cara, eu não vou dizer, não vi também o nome, mas assim, eu achei muito bacana. Ele fez, Dudu, você fez o cara... Você via que ele tinha dificuldade de se expressar, cara, de falar, mas ele falou, eu não sou bom de falar não, mas eu preciso te falar. Você mudou minha vida, você transformou minha vida, rapaz. Mas o áudio demoradíssimo, assim. Então, eu acho que isso pra você não deve nem dormir quando você ouve um áudio desse. Que isso você atingiu o seu propósito. Esses são os títulos que eu falo que eu mais ganho, sabe? Isso é o que me motiva. Né? Repito, eu não tô na raça para brincadeira. Eu sei o que eu quero, entendeu? Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero propor para as pessoas. Né? Porque o que nos falta, de um modo geral, é educação. Né? Nós não temos cultura, de um modo geral. Está enraizado já, né? Isso está enraizado em nosso país, e não é só no cavalo. Né? E quando você traz uma perspectiva diferente, né? Quando você tenta primeiro tratar o ser humano, as pessoas a princípio ficam, né, meio receosas, mas hoje a galera está realmente comprometida com isso, entendeu? E eu acredito muito que se você for um ser humano melhor, você vai ser um profissional melhor e, como consequência, o seu cavalo vai melhorar. Então, ser humano melhor é igual a profissional melhor, que é igual a cavalo melhor. Cavalo é o último. O cavalo é muito mais evoluído do que a gente. Muito mais. Entendeu? Então, é em cima disso que eu baseio primeiro a base do meu trabalho. Tá? Tanto que no primeiro encontro eu vou lá entrevistar o cara perguntando se ele é casado, como é que ele vive, como é que ele convive com a mãe, com o pai. Porque isso reflete diretamente como ele irá se dirigir ao cavalo, como ele irá ter atitudes com o cavalo. Eu tava dizendo a 4x4 que não existe na minha cabeça, Garupa, a possibilidade de você ser um mau caráter como pessoa e você ser um bom caráter com seus colegas, bom caráter na sua profissão, você ser um bom caráter dentro da pista. Perfeito. Se você é mau caráter como pessoa, você vai ter atitude de mau caráter dentro da pista. Entendeu? Então, o que eu busco é evolução primeiro pessoal. Evolua, né, como pessoa, se resolva, seja lá com qual Deus você se identifique. Mas se você estiver bem resolvido espiritualmente e muito bem resolvido com sua família, você vai sim, né? Se você for atrás de conhecimento, você vai sim se tornar um profissional de excelência e o seu cavalo vai melhorar e a gente vai ganhar a pista. Dudu, agora tem muita coisa para chegar lá. Eu tô um pouco assim, eu tô curioso para como é que funciona a sua abordagem, porque isso aqui na mesa, beleza, funciona, mas que você chegar na fazenda, no campo, e ao invés de você falar sobre o bicho, você começar e falar sobre caráter, como é a aceitação da turma, como é que funciona essa abordagem, como é que funciona essa dinâmica? Me permita, antes de você responder, eu passei aqui um período calado, porque assim, teve uma hora que eu tava olhando no olho dele que me emocionei, porque o que acontece? Eu admiro muitas pessoas que têm propósito, e ficou muito claro que o seu propósito maior não é a rampa. A rampa é o topo do iceberg. Uhum. Só que o topo do iceberg, ele é muito menor do que o todo. E construir esse todo da base até chegar lá em cima é muito difícil. Da família, da casa, do relacionamento, da transformação pessoal, do caráter. É algo muito difícil. Então, isso eu admiro muito. Essa semana, amigo nosso, João, Jovem da Marcha, postou um vídeo que a câmera tá de cima do cavalo e aí tá lá 1000 e não sei quantos problemas. À medida que o cavalo vai andando com você, os problemas vão zerando, né? Que, de fato, é um ser mágico que faz a gente esquecer de vários problemas. Mas, durante a semana que a gente se encontrou, você falou que você primeiro trata as pessoas e o cavalo é o último. Então, no final das contas, não é o cavalo que tem que tratar os nossos problemas. A gente tem que tratar os problemas dele depois ir mexer com de uma forma geral e a gente conseguir a evolução disso junto. E assim, isso me emociona muito, e esses resultados que você tem, os seus resultados de uma forma geral falam por si só, e uma coisa que eu admirei o tanto do seu crescimento de uma trajetória que eu já acompanho, por exemplo, o nível de pessoas que você treina hoje. Porque há 3 anos atrás,
quase 4 anos atrás, quando eu comecei, que eu fui atrás de informação, eu fui para um curso seu, a gente bateu um papo, até hoje você lembra disso, e eu sempre vi você assessorando várias áreas, pequeno, médio, grande. E nessa nacional, nesse ano especificamente, eu vi você assessorando pessoas a qual a gente já admira o trabalho e que já vem traçando uma caminhada sozinho já há algum tempo, como por exemplo, nosso amigo e irmão Peu Marambaia, em que Márcio, né, que é o elo dele, o pai dele, Márcio Freitas Prado dele, não pôde comparecer à nacional por questões pessoais, e você foi o elo dele ali do lado de fora da rampa, e ele deu um depoimento para mim muito importante de você, falando muito bem da sua imparcialidade, do quanto você representa, significa ali, sob a orientação. Acho que seu celular tocou, Dudu. Se você quiser atender, pode ser alguém ligando aí, para entrar na conversa. Eu nem sabia que isso toca. Então, isso para mim mexeu muito comigo, porque propósito são para poucos. Resultados, muita gente consegue de uma forma ou de outra. Mas propósitos são para poucos. E eu inspiro um pouco da minha história na sua. Eu lhe admiro muito e continue. Eu vou tentar segurar a emoção aqui durante o podcast. Ele se prendeu o choro aqui umas 3 vezes aqui, eu tô vendo. Não, mas mexeu merece, de verdade. E eu acho que esse podcast aqui tá muito emocionante, tá muito bacana. Eu também tô emocionado porque... Você diz tudo, não vou dizer não. Mas o propósito é muito mais do que a rampa da Nacional. O seu propósito pessoal é muito maior do que a rampa da Nacional. E eu entendi, eu acho que quem está em casa está entendendo também. E é isso aí. Vamos para cima. Vamos continuar. Eu falei... Quer responder? Quer falar alguma coisa? Não, assim, eu tive que me... Porque quem está olhando assim, acha que esse cara é santinho, esse cara não faz nada errado, né? Mas assim, eu tive que me moldar também muito, sabe? Minha família agradece demais. Hoje, como eu estou hoje, né, acho que eu estou na plenitude da minha maturidade, né, espiritual, emocional, técnica, né? E eu tive que me moldar muito, Garupa. Né? Como é que eu vou cobrar das pessoas que elas não se desvirtuem, né, que elas não bebam em excesso, que elas não usem drogas, que elas sejam fiéis às suas esposas, enfim, que tratem bem seus filhos, se eu não for dessa forma, né? Então eu não bebo, eu não fumo. Vocês podem me ver, assim, lógico, quando a gente está lá na exposição, então agora em Farra vocês não vão me ver, é desafio, né? Isso faz parte, né, do que eu entendo que eu deva conduzir, né, a minha vida, para que eu possa chegar a olhar para o cara e cobrar isso aí. Uhum. Porque ele nunca vai dizer, tu pede para eu não fazer isso e tu... Mas eu vi você lá. Exatamente. Então, assim, a gente também tem que abrir mão de muita coisa, né, para a gente chegar onde almeja chegar. Eu sempre falo que, assim, eu hoje, pela expertise, pelo tanto assim de estudos, né, que eu já fiz, de cursos, e não tem um único dia que eu vá dormir sem ler algo sobre cavalo, sem assistir algo sobre cavalo. Então, essa minha busca pelo conhecimento, ela é permanente, tá? E isso é que eu faço questão de passar para as pessoas, né? Hoje vou fazer 47 anos de idade e voltei a estudar. Tô cursando veterinária, pouca gente sabe, mas como um complemento. A princípio, eu não tenho nem interesse, nem objetivo de exercer, né, a veterinária, mas eu estou fazendo como um complemento para eu ter cada vez mais um entendimento maior e melhor sobre o cavalo. Aprimorar a parte clínica. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que essa questão do conhecimento, né, ela deve ser realmente permanente, né, na vida de todos nós. Que eu sempre falo para eles, né, só existe um caminho que será responsável por colocarmos num patamar superior. E esse caminho é o caminho do conhecimento, né? Eu sempre digo a eles, o caminho da rampa eu conheço, né? Vamos supor, tá pegando aqui. Vamos supor que o caminho do sucesso da rampa seja aqui, essa caneca, né? Isso eu sempre falo para eles. E aí, a abordagem gira mais ou menos, que foi a sua pergunta, em cima disso daqui, né? Eu sei
eu sei que o caminho do sucesso é esse aqui. Para eu chegar aqui, vamos supor que essa caneca seja a rampa, tão desejada rampa, né? De todo mundo. Aqui, esse caminho, o mais fácil de eu chegar nele é se eu seguir em frente. Não é isso? Uhum. Se eu for em frente aqui o tempo inteiro, eu vou chegar mais rápido aqui, né? Daqui para lá eu conheço todos os buracos. Aqui eu conheço porque eu já percorri várias vezes essa estrada. Então eu vou e volto nela diariamente. Eu sei o que é que precisa ser feito para chegar lá, tá? Só que aqui, tá? Desse lado esquerdo aqui vai ter uma rua que é a rua do alcoolismo. Aqui vai ter uma rua das drogas. Do outro lado vai ter a rua da prostituição. Rua da Vaidade. A rua da vaidade, né? E essa fila aqui, deste caminho, tem muita gente nessa fila. Então, se você entra na rua, por exemplo, das drogas, o cara que estava atrás de você, ele já passou de você. Então, ele vai chegar lá no objetivo dele antes que você. E com muito mais qualidade, entendeu? Então, o que eu cobro dos caras é que os caras não entrem por essas ruas. Né? Porque às vezes tem buracos lá dentro que você cai e não consegue voltar. Quantos caras aí de grandíssimo potencial técnico, né, para serem exímios cavaleiros, se perdem no meio do nessas ruas, saem do caminho. Entendeu? Perfeito. Então o que eu proponho é que você siga no caminho. Não entre nessas ruas, porque você pode ir e pode não voltar delas. Perfeito. Entendeu? Você vai chorar? É? Não chora, não. vou Você chorar, não tá falando de mim? Não, Chora, não. Forte, podcast tá forte. Não, o que mexe com vidas, o que mexe com pessoas é algo muito forte. E assim, eu acho que o mais difícil disso tudo, no caminho do sucesso, é suportar as tentações de não entrar nas ruas. E assim, você falou no começo que você se moldou espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente. Então assim, isso, fortalecer essa base, faz com que a gente deixe de fazer coisas que para todas as pessoas que estão ao nosso redor seria absolutamente normal. É desse jeito aí. E você negar algo que é normal para as outras pessoas e fazê-las entender ou não porque você está fazendo aquilo, é complicado. Mas é o que eu falo, assim, essas coisas que você pontuou como sendo normais, elas são das pessoas comuns. Perfeito. Os extraordinários, eles não comungam disso aí. Quando eu vejo todo mundo indo para um lado, eu só olho. Porque para onde todo mundo vai, não é o sucesso. Sucesso é para poucos. E existe o cara mão. normal que pode virar extraordinário? Que você transforma em extraordinário? Não tenha dúvida. Porque isso só depende da gente. A gente pode ser o que a gente quiser na vida. Só depende da gente. É o que eu falo dos caras. Chegar mais cedo depende de quem. Sair mais tarde depende de quem. Entregar mais do que esperam de você depende de quem. Só depende da gente. Dudu, você que já vivenciou tantas histórias, tem algum caso assim de superação que lhe encantou, que você lembra de uma determinada pessoa que você viu que entrou em uma dessas ruas e você conseguiu trazê-lo de volta e ele conseguiu atingir o objetivo e ele emocionou e você lembra disso ainda e... Sem dúvida. É o que eu falo, assim. Hoje isso é o meu combustível, pô. Mas tem algum caso assim marcante, não? Você pode trazer pra gente hoje, não? Tem. Obviamente que eu não vou falar nome, né? Sim, sim. Mas era um cara desses aí que vivia afundado aí nas drogas, né? No alcoolismo, né? Um cara com filhas recém-nascidas, né? E assim, os resultados ruins. Se perdeu. Né? Se perdeu no meio do caminho. Isso é só mais de uma história, tá? Porque eu tenho umas... Diversas, né? tenho umas 15 histórias dessa daí. Né? Dudu, e tem aqueles também que chegam no final, conseguem chegar e quando atinge o objetivo, lá acaba se perdendo também, né? Às vezes depois vai pra vaidade demais. Como é um exemplo positivo, eu posso até citar o nome, né? Porque não é um caso, não é um desses casos de que era desandado, não. Né? Sim. Era não. Mas tem um apresentador que na época ele tinha 22 para 23 anos. E no CBM de São Paulo,
ele foi eleito o melhor apresentador da Marcha Picada, né? E aí eu deixei a noite passar, né? Ele curtiu lá o prêmio. E no outro dia, 7 horas da manhã, eu estava lá no caminhão dele. Né? E aí bati na porta, ele aí veio, me abraçou, mais de sono, um cara que estava, né, que tinha sacainho, amado. e tal. E eu olhei para ele, antes de dar um bom dia, eu falei para ele assim: você está preparado para receber esse título que você recebeu? Aí ele já me olhou assim: como assim, Dudu? Eu disse: se você estiver achando que você é o melhor do Brasil, você começou hoje a sua carreira entrar em declínio. Né? Porque você não é o melhor do Brasil. Né? Você foi eleito pelas suas conquistas, pelo que você fez até aqui para você ter esses resultados. Eu tô lhe dizendo isso porque eu me preocupo com você, gosto de você, acho que você tem um potencial gigantesco, mas você tem muita coisa a você aprender na sua vida como pessoa e conhecimento a nível de cavalo também. Então, eu tô só lhe protegendo, né? Porque não sei se você sabe, mas agora, todas as vezes que você entrar em pista, vão sempre esperar o melhor do Brasil. A cobrança é maior. Né? Então, eu digo assim, é o que eu sempre falo, a cada conquista, muito mais responsabilidade. Né? Então, se o cara não tiver preparado, né, para aquilo ali, ele desanda, porque realmente ele assim, vai, desce, acha que é o melhor e acha que não precisa mais fazer nada. Eu disse, próximo ano, quando você vier para cá, vamos esperar o mesmo de você. Né? Então, se você não tiver preparado para receber esse título, isso pode ter sido a pior coisa que aconteceu na sua vida. Né? Ele conseguiu assimilar com bem? 1 hora, mais ou menos, depois, a mãe dele me liga. A mãe dele me liga porque ele tinha falado, Ligou pra ela. passou pra mãe, rapaz, Dudu teve aqui, rapaz, teve uma conversa comigo, então não sei o quê. E aí a mãe dele me ligou agradecendo, disse, pô, eu fico tranquilo, ela dizendo, eu fico tranquila quando eu sei que você está nas competições com o meu filho. Aí, enfim, se emocionou. Sim. Enfim. Então, isso assim, é só um exemplo de tantos. A gente podia passar o podcast aqui todinho falando desses depoimentos, né? E que eu acho que é isso. Aí, tratado o ser humano, aí a gente vai Pro cavalo. falar um pouco de cavalo agora. Né? E aí agora acho que é a hora que a turma gosta de ouvir, que é a hora de a mexida. Como é que funciona a parte prática, como é que funciona a parte técnica. A gente sabe que dentro das pistas existem 6 critérios de avaliação. E eu acho que eu poderia correlacionar um pouco, não sei se nesse momento, mas o que você faz de prática, o que você orienta dentro de casa, o que precisa ser treinado, o que é feito para a gente conseguir atingir esses 6 critérios com excelência dentro das pistas e alcançar o resultado. Uhum. Todas as vezes durante os cursos e nas assessorias também, eu sempre digo assim que antes de montar cavalo, antes de treinar cavalo, tem muita coisa no ambiente, no manejo, que precisa estar ajustado. Né? Então, antes de eu pensar em treinar um cavalo, de ir para cima dele, né, eu tenho que entender individualmente qual é o comportamento daquele cavalo, né? Qual o temperamento daquele cavalo, qual a índole daquele cavalo, qual o caráter daquele cavalo. Isso de cada um. Né? Porque todo cavalo, todo indivíduo possui características, né? Possuem lá suas qualidades e seus defeitos. E eu não tenho essa condição de propor algum tipo de trabalho sem antes analisar o indivíduo. Né? Então, eu faço anotações de como é o temperamento desse cavalo, como é o comportamento, se é mais ansioso, se é menos ansioso, para a gente poder adaptar esse manejo. Né? Eu sempre falo, tem 3 coisas que o cavalo mais gosta de fazer na natureza, que são 3 características inerentes à natureza dele. Né? Os cavalos, eles são caminhadores, os cavalos, eles são mastigadores e eles vivem em grupos. São as 3 coisas que o cavalo mais gosta de fazer. Caminhar, já existem estudos científicos que comprovam que um cavalo solto na natureza, num piquete bom, grande, ele percorre em média 6 km por dia. Né? Então eles são caminhadores. Eles são mastigadores. Né? Tá aí, entre 16 e 18 horas, eles passam comendo, pastando. E eles vivem em grupos. Né? Aí você imagina quando o homem, né, traz esse indivíduo que gosta de fazer essas 3 coisas,
que são características deles, e bota dentro de uma baia. Você só deixa ele fazendo uma, só comendo. E olhe lá. E olhe lá. E olhe lá, porque esse manejo não é em todo lugar que tem sempre volumoso à disposição, né? Então, aí a gente fala, pô, meu cavalo é muito estressado, meu cavalo é muito ansioso, né? Resumindo, o que eu proponho antes da gente montar é ofereça vida de cavalo aos seus cavalos. Porque o que a gente faz na prática, na verdade, a gente condena, em muitos casos, os nossos cavalos à prisão perpétua. Boa. Eu tive uma experiência, a primeira vez que eu tive Covid, logo lá no começo, né? Eu passei a dar mais importância ainda a isso. Foi aquela época que você tinha que passar 14 dias dentro do quarto. Em casa, confinado. Né? Confinado e tal. Então, assim, eu passei 14 dias dentro de casa, e a gente que é acostumado a essa rotina de cavalo. Todo dia tá num lugar, todo dia... foram, assim, da minha vida recente, os piores dias da minha vida. Minha esposa abria a porta da baia, lá do quarto, né? Botava o prato e vazava. Se picava, né? E olha que eu tinha Netflix, ar-condicionado, televisão, internet, alimentação de qualidade, né? E eu fiquei louco, eu queria sair, eu não aguentava mais ficar dentro. Faça essa correlação com o cavalo, que resume tudo isso aqui que a gente falou, né? Porque o homem, né, a gente sempre procura o que é melhor para a gente, não o que é melhor para o cavalo. As nossas atitudes são sempre pensando no que é mais confortável para nós e não nas necessidades de cada indivíduo. Entendeu? Eu não posso tratar todos os cavalos iguais. Eu não posso treinar todos os cavalos iguais. Exatamente por isso, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um comportamento. E o desafio do cavaleiro é exatamente isso, é sempre trazer para o equilíbrio. É você pegar um cavalo que é temperamental e ter atitudes com ele que ele vá para o equilíbrio. Mesma coisa de um cavalo linfático. Um cavalo linfático, popularmente chamado de cavalo lerdo, né, com baixo temperamento. Para esse tipo de animal, eu tenho que ter atitudes e ações distintas para eu colocar ele no equilíbrio também. Entendeu? Então, um treinador pode alterar isso no animal? Pode sim, de acordo com a alimentação, da intensidade ou qualidade do treinamento. Vou mudar minha pergunta. Um treinador agitado, ele pode transmitir essa agitação para o animal? Não tenha dúvida, é por isso que eu falo assim, a gente é muito carente, né, de profissionais, que eu digo assim, adequados para todo indivíduo, né? Porque você imagine, como é que... você, garupa, digamos que você é um cara muito agitado, você é habitualmente estressado, ansioso, certo? Você não consegue parar quieto num lugar. Se você vai treinar um cavalo que tem essa mesma característica, não vai dar bom, você está juntando gasolina com gasolina, entendeu? Então, não é adequado. Por isso que eu proponho, como a gente não tem assim, porque a gente não pode se dar o luxo de dizer assim, você é mais nervoso, você é mais agitado, você só vai treinar cavalos que são mais calmos. A gente não tem isso, o cara tem que treinar tudo que está lá. Por isso que essa parte mental, né, o que eu proponho é mudança de mentalidade, pô. É você realmente abrir a cabeça, entendeu? É você abrir a cabeça para dizer assim, poxa, realmente eu tenho que me moldar. Eu tenho que me adaptar ao cavalo, né? Porque esse papo, essa história de aqui tem que ser do meu jeito, isso é uma das maiores ignorâncias que é dita no meio do cavalo. Nós é que temos que nos adaptar a cada indivíduo, né? Então, assim, dentro desse processo de treinamento, primeiro cuidar muito bem do manejo, depois fazer essa análise individual de cada animal, né, de acordo com as características, tá? Para que a gente possa promover a confecção de um protocolo de treinamento individualizado, né, para atender a necessidade de cada um. Como é que eu vou, por exemplo, treinar um cavalo sem antes eu vê-lo parado, em estática? Como é que eu vou propor? Porque ele em estática, ele já vai me dar indícios de muitas coisas. Por exemplo, o cavalo em estática, ele pode me dizer se ele vai sustentar bem o conjunto de frente, se ele vai ter a capacidade de andar flexionado, se ele vai ser um animal fácil ou mais difícil da gente reunir ele,
se ele vai ter a mão boa, eficiente, se vai ter a perna eficiente. Entendeu? Então, avaliando apenas os aprumos e angulações. Morfologia. Tudo isso, né? A gente está falando agora de morfologia funcional. Né? Tudo isso eu posso ver no cavalo em estática. Porque uma coisa que as pessoas confundem, que isso precisa ser separado, individualizado os conceitos, eu sempre falo, as pessoas não precisam estudar para elas saberem o conceito das coisas. A gente precisa uniformizar conceitos. Né? Por exemplo, a marcha, ela advém, é um componente genético, é o gene, é o chip da marcha. Neurológico. Por isso que já nasce marchando. Tá? Agora, o movimento, a qualidade, a eficiência do movimento da mão, dos posteriores, isso não é a genética diretamente que determina. O que vai determinar isso é a qualidade dos ângulos, das proporções e dos aprumos. Entendeu? Perfeito. Então, parado, ele já vai me dar uma noção, tá, do que mais ou menos ele vai lhe entregar. De como é que eu vou conduzir o treinamento. Né? Quais são os obstáculos que eu vou ter que ultrapassar. Por exemplo, se é um cavalo numa frente mais paralela, entendeu? Aí eu vou ter que fortalecer, não só desse paralelo de todos, mas eu vou ter que dar mais atenção a essa região do osso lombar dele, eu vou ter que dar uma sustentação bacana a nível de musculatura para que ele possa sustentar, né, por um maior período de tempo. Então, assim, é muito detalhe e que você só tenha a noção da importância disso quando você detém o conhecimento. Não é porque eu falo, você imagina se essas pessoas que são excelentes práticos, esses profissionais, se eles tivessem o conhecimento, né, a chance deles chegarem ao sucesso mais rápido é gigantesca. Né? Então, assim, ajusta o manejo, dá uma analisada no indivíduo antes de montar, tá? E aí sim, eu vou ter uma ideia do que é que eu vou propor a ele. A doma, ela é fundamental. Tá? O processo de doma, que é o processo de aceitação do cavalo em relação ao cavaleiro. Né? É através da doma que eu vou iniciar a minha comunicação com o cavalo. Né? E isso tem que ser feito através das técnicas de equitação, da relação de confiança estabelecida entre cavalo e cavaleiro, e nunca através da força, do medo, entendeu? Da imposição. Né? Porque é diferente eu pedir para o cavalo fazer alguma coisa e eu obrigá-lo a fazer alguma coisa. Né? Então esse processo de doma ele não é valorizado pelos profissionais. Os profissionais eles pulam essa etapa com muita facilidade. Acho que é a falta de paciência, né, Dudu? Tem 3 coisas que eu julgo serem fundamentais no treinamento de cavalo. Você precisa ter conhecimento, sensibilidade e paciência. Né? E se a gente parar para pensar, quem tem mais conhecimento costuma ter mais paciência. Porque o cara não se desespera. Ele sabe o que ele vai fazer. Né? Na verdade, ele dá até risada do cavalo. Véi, para com essa tua agonia que... Né? Sabe onde vai chegar. Sabe o que ele está fazendo ali. Né? Porque eu sempre falo assim, ó, quando a técnica acaba, quando o conhecimento acaba, aí entra a agressão, entra a força. Perfeito. E a gente tem que lutar para o conhecimento não acabar. Entendeu? Ele tem que ser soberano. Sem dúvida. Sempre. Então, assim, primeiro a gente doma. Eu dou um exemplo, por exemplo. Por que eu sou um apaixonado pela doma? E 25% do meu curso é destinado para doma. Mas eu queria que fosse mais. Mas por que eu não intitulo, por exemplo, os meus cursos de curso de doma? Porque o interesse, comercialmente, é pior. Se eu dissesse assim, curso de doma de Dudu Conexão. O interesse das pessoas, infelizmente, ia ser menor. Por isso que o título é Curso de Preparação e Apresentação para a Pista. Aí, ó, lota. Por quê? Porque a cabeça das pessoas é movida na machador é a pista. Tudo é a pista. Só que o trabalho se inicia da doma, né? Sem dúvida. As pessoas nem diferenciam doma do adestramento. Para muita gente é a mesma coisa. Né? Então a gente tem que passar por essa doma. A gente tem que passar por essa fase com excelência. Eu sempre falo, existem 4 fases do treinamento até a gente chegar na pista. A fase do ensino, a fase da correção, a fase do ajuste e a fase da confirmação para a pista. Obviamente que dessas 4 fases, a mais importante é a do ensino. Né? Se eu ensino com qualidade, eu vou praticamente passar aqui pela fase da correção sem ter o que fazer.
vou direto para ajustar alguma coisa que não ficou justinha, né, no ensino. Eu vou ajustar e depois eu vou confirmar o meu cavalo para a pista, tecnicamente e fisicamente. Tá? Mas as pessoas não respeitam essas etapas exatamente pela falta de conhecimento do profissional e do proprietário também. Né? Porque, para vocês terem ideia, no primeiro dia que você vai passar a perna num potro, né? Um pega na orelha, tem 3 segurando o cavalo, passa para cima do cavalo de todo jeito, aí já quer que naquele mesmo dia o cavalo ande na marcha com a cabeça no lugar, quer para o proprietário fazer um vídeo e mandar para o sócio. Não é assim? Assim mesmo. Não é assim? Eu acho que ele se identificou ele tá Eu não me dando identifiquei, risada. não, porque eu já vi isso, pô. Algumas milhões de vezes. Várias vezes, isso é verdade. Mas não é assim? É assim, e aí a gente volta, porque ele falou aqui da falta de conhecimento que já elimina a paciência. Muitas vezes, eu já vi em alguns casos, não é nem elimina a paciência, a falta de conhecimento vai pra agressão. Sim. O animal não entrega o que ele quer dar em uma hora, ele aí bate. Quantas você já viu? Cara, toma Exatamente. porrada. Poucos minutos, né? Porra. Exatamente. Às vezes quer embarcar um animal em reboque, você já, numa carretinha, você já viu quantas pessoas interior em cavalgada sentar-lhe ou perdeu a paciência com o bicho ali e bater? Exatamente. Então, É raro, assim, né, cara? Então a gente precisa cada vez mais buscar esse conhecimento, tá? Buscar ter essa sensibilidade para mexer com o cavalo e buscar ter essa paciência. Na hora que você dominar esses 3 fatores aqui, você já parte na frente de muita gente para você ser um excepcional treinador, tá? Então, terminada a doma bem feita, eu vou resumir, porque aqui não dá para a gente ficar, mas daria uma semana para a gente falar de doma. Bora pra parte Mas 2 aqui, depois. ó, se você ensinar o seu cavalo a ficar parado para a gente montar, se você ensinar o seu cavalo, depois que a gente montar ele paradinho, ele permanecer parado, que são 2 coisas diferentes. Ele ficar parado para a gente montar e depois ele permanecer parado depois que a gente monta. Né? Depois disso, eu ensinar o meu cavalo a ele ficar alinhado para os 2 lados. Né? Dentro de um redondel, por exemplo, de uma pista, ele andar no canto da cerca alinhadinho. Então, ó, ficar parado para montar, permanecer parado, alinhar ele por 2 lados, ensinar ele a parar, ensinar ele o alto, sem reação, ensinar ele a virar à direita e virar à esquerda, e a gente apoia ele na embocadura. Você imagine se todos os nossos cavalos ficassem parados para a gente montar, depois que a gente montar ele permanecer parado, eles fossem alinhados por 2 lados, a gente conseguisse parar ele sem nenhuma reação indesejada, virar à esquerda e virar à direita, e o cavalo está apoiado para frente. Aqui, quando eu for passar para o processo, para a fase do adestramento, vocês acham que eu vou ter esse meu cavalo, essa minha vida com ele mais facilitada? Ou eu vou ter mais problemas com ele? Maria, já Mais facilitada totalmente. Claro que se ele sair dessa fase da doma fazendo esses 6 exercícios básicos, o trabalho é muito menor lá na frente. eu já vou ter, com certeza, pelo menos essa é a minha experiência, né? As respostas ao treinamento, né, durante o adestramento, elas virão com muito mais qualidade e rapidez. Porque eu não vou precisar voltar lá para corrigir ele o tempo todo. Entende? Então, assim, o início, essa fase inicial de doma, ela é fundamental. Ela vai determinar em quanto tempo e com que qualidade nós iremos chegar lá na tão almejada competição. Qual é a idade ideal que você indica para iniciar esse trabalho? Assim, friamente, objetivamente, seria 3 anos, né? Mas dependendo da estrutura de cada um, você pode iniciar lá um animal, uma égua com 2 anos e 8 meses, colocando a sela uma vez na semana, ou até trabalhar do chão, trabalhar na guia. Tem várias formas, vários processos que a gente pode domar os nossos cavalos, certo? Você pode começar de baixo, você pode ir para cima. Tudo vai depender do indivíduo e da disponibilidade da mão de obra que nós temos. Porque eu sempre digo assim, ó, cabresto, mexer no cabresto. Para mim, se todos os profissionais fossem capacitados, todos nós deveríamos mexer potro no cabresto. Esse processo, ele já, quando ele chega na cela, ele já chega aceitando o ser humano, certo? Aceitando bem o ser humano. Isso eu estou falando dos bons profissionais. Perfeito. Eu estou destacando isso, né?
ele já chega com parte da musculatura dele, né, construída, né? Isso vai facilitar demais. A região dorso lombar já lá musculada, né, corrigida, né? Isso verdadeiramente facilita bastante quando a gente for para cima, quando a gente for realmente iniciar esse processo de doma de cima e depois do adestramento. E terminada essa fase da doma, vamos lá, o nosso cavalo está fazendo esses 6 exercícios certinho, tá? E ele já está devidamente apoiado para frente. Então, esse cavalo está pronto para que a gente possa, através das técnicas de equitação, esse cavalo ele já está pronto para a gente identificar, fazer diagnóstico dele, que isso é uma outra coisa fundamental, né? Porque eu sempre falo assim, quem treina cavalo, os treinadores, os profissionais no dia a dia, eles funcionam em relação ao cavalo igual o médico funciona em relação ao paciente, né? Se o médico ele não identifica, não faz o diagnóstico certo da doença, consequentemente ele não vai passar o remédio certo, o tratamento certo, e como consequência disso a gente vai ter o quê? A não cura da doença. Não é assim? Né? Então, o diagnóstico ele é fundamental para o treinador de cavalo. E esse, para mim, talvez seja a maior dificuldade deles. É fazer diagnóstico certo. Eles pensarem em cavalo de maneira correta. Tá? Porque se você faz o diagnóstico certo, você vai lá usar a ferramenta errada, né? De repente você vai até piorar aquela situação pela ausência exatamente da sua capacidade de identificar qual é o real problema do cavalo e o que é que eu preciso. Por isso que você precisa ter conhecimento, né? O conhecimento ele serve no cavalo para que você identifique o problema, ou seja, o que é que está causando. Um exemplo, por que meu cavalo está pesando na boca? Qual a causa disso? Por que meu cavalo está lateral? Por que meu cavalo está invertido? Por que meu cavalo está encapotado? Por que meu cavalo só apoia do lado esquerdo, o lado direito é bambo? Entendeu? Então, assim, você tem sempre que raciocinar cavalo, na minha avaliação, dessa forma. Sim. A gente tem que aprender a raciocinar. Nos cursos, nas assessorias, eu fico questionando eles para que eles pensem, entendeu? Para que eles vão desenvolvendo raciocínio, né? Ah, Dudu, todo mundo chega para mim e fala. Quer ver o diagnóstico mais errado que eu escuto? Eu chego nos aras e nos cursos também, então fica mostrando o vídeo e tal. Mas, Dudu, arruma a boca do meu cavalo. Né? A partir desse raciocínio que eles desenvolvem, que tudo é a boca, né? A probabilidade deles errarem o diagnóstico ela é gigantesca, porque na minha avaliação, dificilmente o problema é na boca. Né? Na verdade, o que é que acontece? Na verdade, o problema ele repercute na boca. Poucos casos o problema efetivamente são na boca, como por exemplo, língua cortada, ferimentos na comissura, algum dente lá que está incomodando. E normalmente é onde esses problemas, os principais problemas. É aí. Essa é a chave. Né? Todo mundo fala, poxa, Dudu, eu vejo que os seus animais, isso outros treinadores, colegas meus, e pessoas assim que vivem o cavalo, dizem, pô, os bichos de Dudu é tudo do mesmo jeito. Né? Os bichos de Dudu é tudo do mesmo jeito. Porque eu foco muito essa questão do diagnóstico e da descontração da boca. Tá? Todo mundo fala, Dudu, arruma a boca do meu cavalo. Meu cavalo tem a boca dura, meu cavalo não apoia. Né? Meu cavalo é muito ansioso. Né? O problema não está na boca. A descontração não é da boca, a descontração é do corpo. Esse processo de construção muscular, ele é fundamental no processo de construção do adestramento. Tá? Então, assim, se eu tiver, por exemplo, com os principais grupos musculares, os grupos musculares da garupa, da costela, ali, da coluna, da espádua, do pescoço, se esses grupos musculares tiverem sem resistência localizada, tiverem flexíveis, tanto no sentido lateral quanto no sentido longitudinal, muito provavelmente a boca do seu cavalo e a nuca ela estará suave, estarão descontraídas. Então, na hora que o treinador do cavalo entender que não é a descontração, não é na boca, é do corpo, mas se eu tiver com o corpo do cavalo descontraído, a boca vai estar leve. E aí eu preciso, através dos exercícios, através da observação, identificar. Quantas vezes eu não já peguei cavalos que estavam demasiadamente pesados do lado direito e o lado esquerdo bambo, e quando a gente vai mexer, vai analisar os grupos musculares do lado direito, está tudo duro. Né? A musculatura toda tensa,
né? Aí a gente tira a resistência localizada, por exemplo, que está lá na garupa, do lado direito, e a boca alivia. Ou seja, é a boca? Não. Não é a boca. Era uma resistência que tinha localizado lá na garupa. Então, assim, se você não tiver o conhecimento, se você não tiver o entendimento geral sobre o cavalo, você não vai fazer diagnóstico certo. E, consequentemente, você não vai resolver o problema do seu cavalo. Né? Eu sempre digo para eles, por que é que, por exemplo, eu passo 8 meses com o cavalo, saio para a exposição, e aí saio uma vez, foi quinto, saio outra vez, foi sexto. Aí o proprietário, né, com razão, tira esse meu cavalo e entrega para a garupa mexer. Aí a garupa mexe mais 3 meses, sai um cavalo e é campeão. Foi o que você fez. Você fez o diagnóstico certo, identificou qual era o problema e resolveu o problema. Qual é a profissão que vocês conhecem, né, que existe uma pessoa que tem um lugar de destaque, ocupa um lugar de destaque, ele é considerado um profissional extraordinário, que esse profissional ele não resolve o problema? Quem é que vocês conhecem que está no lugar de destaque e que não resolve o problema? Ninguém. O cara que ocupa o lugar de destaque, ele resolve o problema. Isso é em toda a profissão. Isso é no advogado. Quantos advogados existem? Porque tem determinado... Porque ninguém resolveu, tá com problema e recorre para ele. Né? E outra, e por que entre eles sempre vai existir um advogado que é considerado acima da média? Porque esse cara resolve o problema. Ou médico. O médico. Quantos cardiologistas nós temos? Quantos pediatras nós temos? Por que alguns são especiais? Por que alguns são extraordinários? Porque eles resolvem problemas. Entendeu? Então isso é uma outra coisa. Quem foge de problema, eu tô fora deles. Quem foge de problema. Você tem que enfrentar o problema, você tem que resolver o problema para você ser extraordinário. Né? É o que eu sempre falo, as pessoas me contratam, por quê? Porque eles na cabeça deles, eu tenho isso muito tranquilamente na minha cabeça, né? Qual o raciocínio deles? Vou chamar do Conexão porque ele vai ter solução para todo e qualquer tipo de problema dos meus cavalos aqui. É assim. Objetivamente é isso. Então, assim, primeiro que eu não vou saber de tudo, né? Mas eu tenho que procurar informação e conhecimento exatamente para eu ter, se não para tudo, mas para as principais soluções. Né? Porque existe uma diferença. O cara está lá dentro do Aras e ele está restrito e moldado só para os problemas que acontecem lá no teu Aras. De repente são problemas que são inerentes à genética, entendeu? Então, assim, é muito restrito o mundo dos Aras. Né? E eu passo em todos 7 dias por semana, né? 24 horas por dia. Os problemas então, assim, a maioria eu vejo. E aí eu tenho que ir atrás de solução para esses problemas. Então, a minha vida ela é facilitada por isso, porque eu tenho acesso a esses problemas. Porque, na verdade, muitos... O problema que é uma novidade para um Aras, que ninguém nunca viu naquele Aras, você já viu em outro. Exatamente. E aí já tem uma determinada experiência, né? Exatamente. Então, assim, o que eu acho que falta para todo mundo é conhecimento. Quantos Aras você já tem? Essa conta não vai fechar, viu, garoto? Eu já digo logo a você, porque são 54 horas e o mês só tem 30 dias. Isso que são os que eu tenho contato diariamente através de grupo, de WhatsApp, enfim. Aí que eu visito quando dá. Mas tem outros 20 aí que são... que de vez em quando eu dou uma força lá. Domingo a domingo na estrada. E só existe uma maneira disso acontecer. Esse ano, me desculpe, esse ano, quantos domingos você já folgou que você estava falando aqui, antes de começar? 3. O ano todo. Eu sou seu fã. Mas assim, isso eu digo aos profissionais também. Eu não me considero um exemplo de dedicação, porque eu acho que eu passo do ponto. Eu acho que não é todo mundo que tem o meu propósito. Eu sou dessa forma e isso é conversado com a família, porque eu entendo que eu preciso entregar mais para que haja a mudança que eu pretendo, entendeu? Que eu tenho como objetivo. Né? Não dá para eu trabalhar 5 dias por semana, 6 dias por semana. Não dá. Não dá. A demanda ela é gigantesca, a necessidade das pessoas é gigantesca. Eu me sinto muito frustrado em dizer não às pessoas, mas eu digo não. Tá? Uma coisa que me ajudou muito foi eu aprender a dizer não, obviamente de maneira educada, embasada, né?
Muita gente querendo ser ajudada, muita. Por isso que quando eu vejo um cara que eu tô lá lutando pelo cara e o cara não quer, esse eu largo a mão dele. Porque tem uma fila muito grande. A demanda... Muita gente. Né? E essa insistência pelo conhecimento, eu às vezes sou até chato com os caras, né? Porque você falou nos 6 itens, por exemplo. Eu disse que ministrava em média 20 cursos por ano, com 25, 30 pessoas aí cada um, aí vocês façam uma conta. E nunca, quando no módulo 1, que eu apresento os 6 itens que são avaliados, né? E agora mais a análise dos APRUM, né? Visto de frente por trás. Nunca ninguém acertou quantos e quais são. Como é que pode? Como é que você vai para uma prova sem saber o que cai na prova? O que é que falta para essas pessoas? Falta sala de aula. Perfeito. Entendeu? Falta sala de aula. Né? Essas pessoas que se transformaram, que eram comuns e se transformaram em extraordinários, né? Uma das coisas que eles me falam é a mudança do entendimento sobre cavalo. Você acha que o futuro para a associação é se criar uma formação? Não tenha dúvida. Isso aí já era para existir, né? Já era para haver uma faculdade ou um curso técnico, né? Com ao final você e os áreas se inscreveriam, né? nessa faculdade, ou seja, e a apresentação nessa escola. em pista só poderia, no caso, o apresentador só poderia entrar com esse curso formado. Isso seria o mundo dos sonhos, né? Isso seria o mundo dos sonhos. Porque nós teríamos pessoas muito mais capacitadas e nós teríamos os nossos cavalos também muito melhor atendidos, né? Estariam em boas mãos, né? Rapaz, e tem cavalos aí que, assim, eu observo muito isso, tenho esse olho, até porque eu ajudo na formação de muitas tropas, né? Que o cavalo de quarto, ele é o melhor, disparado. É o que reúne mais qualidades. Mas ele não ganha. E acertadamente não ganha, porque ele não está bem preparado. Não está melhor preparado. Quantas vezes a gente vê isso nas exposições? Pelo menos eu consigo identificar, né, que nem sempre o melhor cavalo ganha. Que vai ganhar. Nem sempre o que ganha é o melhor. Exatamente. Perfeito. Mas é o que está mais preparado. Sim. Então, é por isso que eu insisto tanto, né? Eu brinco em casa com as meninas, ó. A gente vai pegar com fulana e com fulana. A nossa égua não é melhor do que fulano e fulana, mas a gente vai ficar na frente dela. O cara, será? Eu disse, vai. Vamos deixar ela no jeito. No jeito. Nós vamos ganhar. Não é melhor, mas pode ficar. Pode parar na frente. Naquele universo, e muitas vezes acontece isso, né? Do cara vir... muitas das vezes, vocês acompanham, que os caras saem de lá onde é e vem louco, me abraçar, desce do cavalo. Porque aí eu, no ouvido ali, muita gente... O que é que você fala ali pros caras? Né? Disse a você que a gente ia bater, conseguir. Ia bater em fulano, que a gente ia... Entendeu? E aí aquilo vai motivando o cara a sempre querer ter o cavalo dele com excelência. Né? A dar o seu melhor. Entregar um cavalo, né, bem preparado, tecnicamente, fisicamente, entendeu? Porque há possibilidade, eu sempre falo assim, nós temos que ir para a prova, para a competição, com todas as portas fechadas. Essa história de dizer, não, vamos levar para ver o que é que o Arthur vai falar. Eu lhe digo agora o que é que ele vai dizer. Né? É feito um checklist dos 6 itens. Como é que o seu cavalo está? Como é que está o gesto de marcha do seu cavalo? Como é que está a comodidade do seu cavalo? Como é que está o adestramento? Como é que está o rendimento? Como é que está o estilo? Como é que está a regularidade do seu cavalo? Quem faz esse checklist antes das provas? Muitas das vezes você já sai de casa sabendo, derrotado. Você sai de casa com o sentimento que você vai perder. Porque você deixa portas abertas. O desafio é fechar todas as portas. Entendeu? Porque você vai, eu monto no cavalo, Dudu, eu queria levar esse cavalo. Como é que você vai levar o cavalo? O cavalo, depois de 20 minutos, ele perde a qualidade. Como é que você vai para uma competição e você não dá lá 40, 50 minutos de marcha no seu cavalo, pelo menos uma semana antes? Para ver como é que ele vai começar, como é que ele vai estar no meio, como é que ele vai terminar. Como que você não faz?
Não, a prova estava grande, a prova não sei o quê. Então, assim, eu sou um cara que eu odeio desculpa. Eu já ouvi isso de você. Eu odeio desculpa. Essa questão de transferir responsabilidade, acho que é a principal característica do cara que é fracassado, do cara que é comum. O cara que é extraordinário, ele não dá desculpa. Ele fica puto consigo mesmo. Porque ele sabe que faltou alguma coisa para ele fazer. Alguma coisa dele, o erro foi dele. Dele. O cavalo, ele não erra. Quem erra somos nós. O cavalo, ele se transforma exatamente naquilo que a gente ensina ele a ser. Entendeu? Então nós temos que ter responsabilidade com o que a gente ensina pro cavalo. Cansava, né? Hoje eu ainda ouço, mas com menos frequência, porque eu dou logo uma chegada no cara, né? Mas no começo era assim, é o que eu tô dizendo, as desculpas, né? Ah, foi pra pista, o cavalo que a gente tinha expectativa que andasse ali entre os 3 foi 7º. Ah, mas estava chovendo muito. Então quer dizer que tinha uma nuvem só em cima do teu cavalo? Só estava chovendo no teu? Ah, porque o juiz só dá pra manta. Ah, porque o piso estava muito duro. Ah, porque o terreno estava muito fofo. Sempre uma desculpa. Ou seja, é sempre culpa dos outros, né? Se você voltar para casa realmente acreditando que o teu cavalo perdeu porque estava chovendo, você não vai evoluir. Você tem que fazer 2 perguntas. Voltando para casa. O que é que eu fiz de errado e o que é que eu poderia fazer de melhor? Né? As nossas escolhas, elas determinam o que a gente vai ser. Eu sempre falo, se os seus resultados estão ruins, as suas escolhas estão ruins. Se o que você fez até hoje na sua trajetória não foi suficiente para tornar você um cara de destaque, você precisa mudar o que precisa ser mudado. Tem uma frase que eu adoro, que é assim, faça o que tem que ser feito, não o que eu quero fazer. Isso resume tudo. Você tem que fazer o que precisa ser feito, não é o que você quer, não. Hoje, no meu cronograma de trabalho, tem 6 animais para eu montar. Você acorda mais cedo. Acorda mais cedo para dar tempo, se você sabe que 2 deles você vai demorar mais. Entendeu? Você precisa fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito. Hoje eu estou com dor de cabeça, não vou. Hoje faz o que tem que fazer. Toma a porra do remédio e vai. Disciplina, dedicação. Quem não trabalhar mais do que os outros não vai ter sucesso. Enquanto os outros estão lá na farra, enquanto os outros estão, né, de 4 horas vai embora. Quer ver eu ficar doido da vida? É quando eu tô no Aras. Hoje não acontece mais que as pessoas me conhecem. Mas 5 horas o cara começa. Quem olha pro relógio? Aquilo me dá uma agonia. Eu nem olho. Eu não uso relógio. Né? Quem mexe com cavalo não tem hora. E você tem que saber que é dessa forma. Não tem hora. Infelizmente. E nem lugar. Foi isso que você escolheu fazer, meu amigo. Então você vai ter que se dedicar para você ser extraordinário. Porque senão você vai ser comum. Não tem isso. Quer ver um teste que eu faço fácil com os caras? Me ligam e falam, Dudu, nem viesse aqui essa semana, velho. Eu disse, velho, eu só posso ir domingo. Se o cara disser, domingo, minha folga. Esse eu já sei que ele vai, se ele não mudar a mentalidade, ele vai demorar mais a chegar lá no sucesso. Mas hoje a maioria, até porque já sabem que eu já faço já na sacanagem, eu só posso ir domingo. Os caras falam, chega de que horas? Vem pra gente tomar café aqui. Esse vai, velho. Esse vai. Entendeu? Então é muito da postura, que eu chamo de... Você tem que ter atitudes vencedoras. Para você vencer, você tem que ter atitudes vencedoras. Entende? Então o que eu cobro é mudança de mentalidade, é profissionalismo, seriedade no que você está fazendo. Porque o sucesso é para poucos. E eu provo isso fácil. Nós não vamos falar em nomes aqui, mas quantos treinadores de cavalo a gente tem no Brasil? Não dá nem para pensar. Quanto? 20 mil, 30 mil, 50 mil? Muita coisa. Não dá para pensar. E se eu aqui, a gente pegar um papel e uma caneta e dizer assim, anotem aí 20 nomes de profissionais que ganham sempre nacional, que têm bons resultados. 20 nomes. Constantes. Que são constantes. Que são extraordinários.
Porque os constantes são extraordinários. Não existe extraordinário sem constante. Você não pode ganhar uma nacional aqui e você daqui a 20 anos lembrar, ó, eu ganhei uma nacional e... Esse cara, ele é comum. O constante, ele é extraordinário. Porque quando você se acostuma a ganhar, você absorve a verdade como sendo verdade absoluta, que você tem que trabalhar mais, que você tem que entregar mais. Porque para você se manter ganhando, você vai ter que aumentar mais a sua dedicação, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Se você quiser continuar indo pra farra, bebendo, usando droga, não vai ser extraordinário, velho. Não cabe não cabe nesse nível de competitividade que a gente tá, de profissionalismo. Não cabe. Ou você vai abrir mão, ou você vai deixar de andar com pessoas que você passou a sua vida toda andando. Se essa galera não quiser ir com você, ou você não vai ser extraordinário. São escolhas que a gente tem que fazer. Repito, se os seus resultados estão ruins, as suas escolhas estão ruins. É mais ou menos isso. Eu não tenho... Fala alguma coisa aí, pô. Tô A aqui... gente passou aqui de 1 hora de podcast. Eu acho que a gente não acabou aqui ainda não. A gente ainda tem muita coisa pra falar. Mas assim, antes de chegar até o fim, eu queria agradecer porque acho que numa viagem longa, e pra mim a minha viagem ela tá só no começo, a gente precisa de algumas paradas pra abastecer, pra continuar essa viagem. Alguns pontos de abastecimento. E tenha certeza que esse podcast tá sendo um combustível pra mim. Tenho certeza que pra muita gente também. Mas pra mim, coisas que você tá falando tá fazendo muito sentido e tá entrando literalmente como combustível a me motivar a fazer mais. Porque por maior entrega que a gente identifique e que você conhece um pouco do meu trabalho e as pessoas que estão assistindo em casa também, de estar fora, de realmente virar uma semana fora do estado, entrar na outra e subir, descer, chegar agora em casa e hoje mesmo já sair para algum lugar. Às vezes você dá uma baixada na bateria, você dá uma baixada no farol. Não pode acontecer isso. E que não pode acontecer e que não deve, e que rapidamente, quando você tem um propósito muito forte, esse propósito de Deus, que eu particularmente tenho muita fé, reativa você e você lembra de onde você quer chegar. Mas ainda assim, como ser humano que a gente encontra muitas vezes momentos de fraqueza. E a força que você transmite, ela diz o tamanho do propósito que você tem. Opa. E esse propósito você transmitiu para mim. Então, obrigado pelo combustível. Não é só força, a serenidade, a forma de falar, a forma de conduzir a fala é impressionante. Eu não lembro, confesso, porque são vários podcasts, vários episódios, e a gente acaba demorando de assistir, né? A gente faz aqui esse podcast, ele vai pro YouTube, fica salvo, uma vez ou outra, a gente assiste e tal, mas eu lhe garanto, velho, que esse, quando entrar no YouTube, que tiver salvo, eu vou assistir algumas vezes, porque a sua fala, o seu direcionamento aqui, eu anotei aqui várias coisas. Se eu tivesse um papel e uma caneta aqui, eu tava... E eu vou fazer isso. A caneta tu tem, tá faltando só o papel. Eu tô a caneta, me retei, porque não tem um bloco de notas aqui. Mas peguei aqui, porque tem uma pauta aqui do podcast, mas tá aqui anotado, eu anotei várias coisas. Se uma pessoa que não cria cavalo ouvir esse podcast, ele vai... Tudo que você falou, eu tenho certeza que serve para qualquer outro negócio. Perfeito. Tudo. Do extraordinário, da dedicação... da força do domingo a domingo, do faça, porque se você não fizer, você parou um pouquinho, alguém tá fazendo na hora que você parou, velho. Vai estar ali fazendo. Então, você pode até chegar, não tem problema não, você vai chegar, mas alguém vai chegar primeiro que você. Vai chegar primeiro. Não tenho dúvida disso. Então, assim, eu tô muito, muito feliz com esse podcast de coração. Assim, eu só tenho que lhe dar parabéns, de verdade. Eu acho que quem tá em casa...
e que é extraordinário, que aceitou, porque quem é extraordinário entendeu a mensagem que foi dita aqui hoje. Hoje aqui esse podcast não foi só um podcast comum. Foi uma mensagem, foi um aprendizado, foi uma verdadeira aula. Não só de cavalo, mas de vida também. Aproveite, assista de novo. Foi muito rico, de verdade. Foi muito rico mesmo. Eu vou assistir esse podcast, velho. Tenho certeza disso. Vou implantar muita coisa que você falou aqui, não só na parte de criação, mas também minha outra atividade que eu exerço aqui em Salvador. Assim, muito enriquecedor. Eu tô feliz. Garupa aqui, eu sei o que Garupa tá dizendo. Quem tá em casa, alguém, com certeza, pode estar em baixa também ali, porque a gente não é de ferro. Ninguém é de ferro. Até você mesmo, que é um cara que tá aqui para levantar as pessoas, em algum momento de sua vida você precisou de ser levantado, meu velho. Não tenho dúvida. Mas hoje você fez esse papel. Meu parabéns. E assim, todo mundo aqui lembra, e eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Na verdade, eu até gosto, pelo tanto que me fez, que me trouxe de benefícios, que me abriu portas, né? Todo mundo acompanhou o episódio que aconteceu lá em 2022, do áudio meu que vazou, né? Todo mundo acompanhou isso, né? E quantas pessoas, né, não ficaram felizes? Acho que são daquele grupo que a gente não quer estar perto, né? E a quantidade de mensagem, velho, que eu recebi, né? E o resumo era assim, que esse erro que você teve, né, que você cometeu, né? Porque assim, passando por essa questão da responsabilidade, né? Muita gente, para querer, digamos assim, me agradar, a abordagem era assim. Poxa, o cara que vazou o áudio é um filho da puta, né? Porra, aquele cara, não sei o quê. E eu nunca pensei dessa forma. Tanto que eu continuei trabalhando com ele. E as pessoas não entendiam isso, né? Esse é o lance do extraordinário. Porque quando você transfere responsabilidade, você não evolui. E aquele episódio me fez... Eu sempre digo que aquele episódio foi o último estágio do treinamento para dizer assim, velho, você tá pronto. Você tá pronto. E você entendeu que o erro foi seu, não foi do cara. Isso é o que eu falava para todo mundo. Eu vacilei. Ele não tem culpa. Eu até posso entender que ele não deveria tal, mas o grande culpado disso, eu não posso fugir dessa responsabilidade, fui eu. Se eu não tivesse passado o áudio, eu como educador, eu jamais poderia ter falado uma imbecilidade daquela. Jamais. Mas como ser humano, em algum momento você falou. E ainda assim, você é um cara diferente, porque ter o peito de chegar aqui e falar isso... Mas eu falo com tranquilidade. Mas é exatamente isso. Você é extraordinário. Porque Por isso, isso é uma superação. Porque aquilo lá, eu sinto a necessidade disso. Talvez seja a primeira vez que eu esteja falando assim, a nível Brasil, para isso, a nível mundo. Porque muita gente até hoje e chega para mim e fala, velho, você é pau mesmo, porque sair daquilo ali e sair mais forte. Mas é exatamente por isso, porque assim, primeiro não transferir responsabilidade. Assumiu. Não transferir responsabilidade, né? E os dias que eu passei mal, que eu passei 3 dias muito ruins. No 4º dia, acho que Papai do Céu meio que cansou de me ver, né? Que esse não é você. Eu acordei, foi impressionante. E acordei com um sentimento assim, revigorado, animado. E aí foi quando eu entreguei completamente aquele problema lá, daquela situação, na mão dele, só, velho. E eu tenho uma relação com o Papai do Céu bem estreita, viu? Eu bato um papo com ele assim, de vez em quando, meio... eu disse, velho, eu não consigo resolver isso sozinho nesse momento. Então, tá aqui, confio em você, e tu vai tomar de conta disso aqui pra mim, porque eu preciso trabalhar, preciso ir pra frente. Afinal de contas, você me diz o tempo todo que esse é o meu propósito. Então, eu sei por que é que eu estou... Hoje eu entendi. Você permitiu que eu passasse 3 dias muito ruins para, a partir de agora, eu me tornar uma pessoa inabalável. Não é assim que você quer? Para eu ser extraordinário? Então, o problema é teu, não é mais meu. A partir daquele momento, rapaz, minha vida deu
de nada, assim, de tudo, de absolutamente tudo. Demanda aumentou gigantescamente, né? Então, é o que eu falo, repito, aquele episódio ali foi o último estágio do treinamento. Só se tu passar por aí, tu pode ir embora. E foi sensacional. E eu só agradeço, na verdade, aquilo ter acontecido na minha vida. Puta. Ó, parabéns, irmão. Top demais. Top demais. Vou virar uma chavezinha aqui, posso? Simbora. Vamos falar de cavalo aí. 1h e 24 minutos de podcast. Eu acho que esse podcast merece. Normalmente o podcast costuma durar 1 hora de relógio, mas aqui tem muita coisa pra gente falar. Vou dar uma quebrada, o garoto tá chorando ali, enxugando as lágrimas. E eu vou apertar Dudu. Dudu, você não é obrigado a responder. Mas eu acho que dentro do... É o remela. Tô até com medo. Eu acho que dentro da sua experiência, dentro da sua vivência... Eu acho que ele vai perguntar de dinheiro, cara. Não é de dinheiro, não. E você fica mandando perguntar, Eu não. o povo fica me mandando direct, depois sobra pra mim. E eu que sou perguntador, eu vou parar de perguntar. Eu não pergunto mais, que agora eu que sou o cara que pergunta de valor aqui. O cara tá de ali, pau. o Galo tá ali no bastidor do Tadalzinho. Ó, eu queria saber, com toda a sua vivência do cavalo, no mundo do cavalo, se teve um cavalo que fez assim, olha, esse foi o melhor cavalo que eu já trabalhei. Teve esse animal? Ou égua? Macho ou fêmea, não importa. Ou teve, se tiver um macho e uma fêmea também, melhor ainda. Existe um... Não desmerecendo os outros, nem lhe comprometendo. Não, eu tô entendendo. Eu não... Um cavalo inteligente. Não vou fugir dessa pergunta, porque tiveram alguns, assim. O mais macio que eu montei na minha vida não foi nenhum campeão dos campeões. Nenhum. Eu já montei dos 17, montei em 7 ou 8. Tá? Foi um cavalo que era de João Rubens, lá do JR Cavalo. Cavalo alto da serra, um magrinho, até morreu esse cavalo. Eu nunca montei num cavalo tão macio na minha vida. Falando de maciez. Foi a melhor montada. Melhor. Você lembra o nome do cavalo? Esse cavalo morreu, rapaz. Era um cavalo alto da serra. Mas eu lembro. Acho que eu não vou lembrar agora. Porque ele realmente não teve assim, uma continuidade. Sim. E de cavalos assim inteligentes, assim, porque é muita coisa. Para vocês terem ideia, nessa nacional eu tava gerindo 80 animais, né? Isso é uma coisa também, né? Que muita gente me passava mensagem dizendo que uns até brincavam, mas eu não acredito. Você tá botando uma pessoa aí para tirar foto de 3 horas da manhã e no outro dia tá de 5 horas. Porque não pode. Não pode, né? Mas como é que eu ia dar conta de 80 cavalos numa nacional? Hã? Não tem jeito. Ou você tira aqueles 15 dias para realmente não dormir, ou não tem jeito. É mais uma resposta àquilo. Faça o que tem que ser feito. Não o que a gente quer. Porque eu queria estar lá todo dia de 3 horas, não queria. Sim. Né? Mas eu precisava e tinha que ser feito aquilo. Enfim. E, assim, com um animal que está muito recente na minha cabeça, Sim. É a Duquesa do Aconchego, né? Por tudo, né? Por eu conhecer desde novinha, né? Antes de montar, muito antes de montar. Eu vi, inclusive, um vídeo, você muito emocionado. Aquela égua realmente ela é especial para mim, para minha trajetória, né? E é como se fosse assim, a chancela, o carimbo de que o teu método Valeu. tem sentido. Funciona. Estou dizendo que é o melhor, não. Não, que Mas ele funciona. Mas ele funciona. Porque ali foi do zero até o ápice, até ela se transformar na extraterrestre. Entendeu? Óbvio que precisa ter potencial, como ela tinha. Né? Mas eu falo de adestramento. Né? É de todos os comentários, o cara enaltecer demais isso. Sabe? Com uma égua que alonga, reúne, leve no bocado, uma boca descontraída. Isso, várias vezes foi falado isso. Né? Uma égua que encurva com facilidade. Então, assim... E aí, assim, eu estou destacando ela, mas podia ter sido qualquer outro que passasse por esse método, Sim. Entendeu? Desde o começo. Porque tiveram 2 profissionais que mexeram nessa égua, 2. O Ala, lá do Rio Grande do Norte, do Aras RPJR,
e o Fábio Azevedo, né? E é exatamente o ala, ele domou basicamente naqueles 6 exercícios que a gente falou, Sim. né? E ele iniciou o processo de adestramento, né? Então o ala fez o ensino e as poucas correções. E aí ele veio para Fábio fez os ajustes e confirmou ela para a coisa. Mas são 2 profissionais que assim têm uma capacidade assim de dedicação e de entendimento do cavalo, né, que favoreceram para que isso acontecesse, entendeu? Para que ela chegasse nesse nível de equitação, né, que é o grande objetivo, é você entregar um animal para o árbitro e os 5 árbitros, né, descerem e enaltecerem e depois conversarem com a gente, né? Pô, velho, ela melhorou, ela, né, tá num nível ainda, né? Então, assim, é um animal que me marcou. Tem um outro animal também, que é o Kamikaze do Passo Picado. Esse indivíduo também, para a gente ter esses 2 que eu tô falando é que eu tive mais tempo de vivência com eles, né? Então são 2 animais aí que o Kamikaze também marcaram, né? O Kamikaze era muito prazeroso vê-lo, né? Ver Denis, ele, né? E eu acho assim que, como um recado aí pros cavaleiros, eu acho que tem que haver uma preocupação, isso que eu cobro muito deles, né? Que é assim, eles têm que durante o treinamento de cavalo, né, o cavaleiro, né, isso quem fala não sou eu, eu escutei isso do Jango Salgado, né? Cara que eu respeito muito, já fiz curso com ele também como aluno. E ele diz uma coisa que eu levei para minha vida no cavalo, né? Que você tem que criar conjunto com seu cavalo, não conflito. Né? Perfeito. Conjunto e não conflito. Você tem que criar conjunto e não criar conflito. Aí você olhar para o Kamikaze, você enxerga Denis. Perfeito. Você olha para a Duquesa, você enxerga Fábio. É isso que eu cobro dos caras. Para que eles criem identidade, para que eles estabeleçam uma relação de confiança. Uma coisa só. Que eles virem uma coisa só. Estabeleça a conexão. É isso aí, que estabeleça uma conexão nesse nível. Entendeu? Então essa frase eu levo para mim no cavalo e é importante para que as pessoas também gravem isso, né? A gente tem que criar conjunto, não criar conflito. Porque o normal de um cavalo, de um treinamento de cavalo, é que se você utilizar o método correto, se você treiná-lo corretamente, ele sempre tem que melhorar. Não existe cavalo piorar. Cavalo só melhora. Quando ele piora, é alguma coisa que você não está fazendo de maneira adequada. Você deixou de criar conjunto com ele. Se ele piorou, você está criando um conflito. Então você tem que parar imediatamente. Para imediatamente. Piorou. Analisa clinicamente como ele está, se há alguma deficiência clínica. Se não for, a culpa é sua. E a deficiência clínica pode ser culpa sua também, pelo excesso, pela escassez. É aquilo que eu falo da análise individual. Entendeu? Então, o normal do cavalo é só melhorar. Piorou? Para e pensa. Aquelas duas perguntas de novo. O que é que eu preciso melhorar? E o que é que eu estou fazendo de errado? Porque não é normal o cavalo piorar. Perfeito. Inclusive, voltando um pouco, eu ia te perguntar, inclusive a pergunta de PP foi muito feliz, porque eu ia te perguntar se eu poderia citar a Duquesa. Porque assim, lógico que todos os animais são muito importantes para você dentro do seu método, a imparcialidade com que você conduz isso eu acho muito admiradora. Mas a Duquesa, para quem não conhece, ela foi campeã das campeãs de 2023 do CBM. No mesmo ano hípico, ela foi campeã das campeãs nacional 2024, né? Com todas as notas 1, sim. Tanto na categoria quanto e eu falo, grande. E eu falo, por exemplo, falei da Duquesa, falei do Kamikaze. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque quem me conhece sabe que se tivessem outro, eu falaria também, claro. Tranquilamente, isso não denigre. As pessoas também têm que deixar desse milindre, sabe? Porque senão a gente não conversa sobre nada. Isso é verdade. Né? Senão a gente não conversa sobre nada. Se as pessoas não tiverem o entendimento de que não é uma preferência pela Duquesa nem pelo Kamikaze, e sim referências de animais que foram extremamente vencedores,
né? No seu resultado. Foram trabalhados do início ao fim. Exatamente. Se as pessoas não tiverem esse entendimento, é melhor parar de mexer com o cavalo. Exatamente. Eu falo isso com muita tranquilidade. Então são dois animais aí que acho que ditaram a referência ali, como você falou, a chancela do seu método. E pra mim, a Duquesa do Aconchego, não só pra mim, acho que pra raça, como você falou, de forma feliz, com 5 notas 1, ou seja, os 5 árbitros colocaram ela no primeiro lugar. Então, ela se tornou uma referência na raça, um indivíduo extra, uma extraterrestre. É uma égua de fato excepcional. E conseguir colocar ela no campeão dos campeões de CBM em menos de um ano, que é no mesmo ano hípico, né? A gente colocar ela no campeão dos campeões nacional é algo muito difícil. E falando, por exemplo, do Kimikaze, o nível que subiu no contexto do evento. E falando do Kimikaze, que ele foi reservado campeão dos campeões, né? Campeão nacional, reservado campeão dos campeões de 2023, foi a rédea livre mais bonita que aquele parque assistiu. O nível de equitação. Encanta, né? E eu tive a felicidade de montar no Kimikaze, na visita que a gente fez lá no Luquezzi. O nível de equitação daquele cavalo até hoje. E ele tava parado, né? É surreal. É algo que realmente encanta e que chancela o seu trabalho, o seu método. Então, feliz demais por esses resultados. Feliz mesmo. Eu queria fazer uma pergunta muito objetiva. Qual é o conselho que você dá? Porque a gente vê muito menino novo começando a puxar, começando a mexer, entrando na profissão, beirando ali o parque, já querendo trabalho e tal. O menino que está começando, o que quer ser um treinador, que quer ser um cavalheiro. Qual é a palavra que ele usou hoje? Treinador de cavalo, cavaleiro. Extraordinário. Um extraordinário. Mas ele está começando. Qual é a dica que você dá? Qual é a sua orientação agora que está começando? Falo isso com muita objetividade, porque eu tenho certeza de que a resposta adequada para a pergunta que você fez é essa. Né? Primeiro, ele tem que se resolver espiritualmente. Ele tem que esquecer o que ele quer ser antes dele saber quem ele é. Então ele tem que se resolver espiritualmente. Depois ele tem que se resolver com a família dele. Depois esse cara ele tem que estudar pra caramba. Ele tem que largar as companhias que não vão colocar ele pra frente. Ele não pode entrar nessas ruas indesejadas. E ele tem que estudar até o último momento em que ele for mexer com o cavalo. Ele tem que buscar evoluir. Ele tem que ser humilde, muito humilde, porque a verdade é que todos nós, né, aqui no Brasil, nos falta cultura equestre. Nós não somos um país de referência, né, no mundo equestre. Então, falta pra gente muito estudo. E essa meninada nova, ela tem que ser inserida na sala de aula. O grande problema é que nós temos meninos, e eu mexo com alguns deles, né, que têm muito potencial, mas que não tiveram a oportunidade de passar por uma boa educação. Entendeu? A educação é o problema do nosso país, pô. Tudo gira em torno da educação. Né? É a base de tudo. E o âmbito do cavalo não seria diferente. Então, o conselho que eu dou é faça tudo o que você precisa fazer para ser extraordinário. Porque de comum o mercado está cheio. Todo mundo faz. Perfeito. Eu acho que esse podcast foi o que a gente mais falou e o que mais a gente ficou em silêncio. Acho que não tem outro podcast que a gente ficou tão sem resposta. Não, no encerramento eu ia comentar isso. Foi o podcast que a gente ficou mais em silêncio. A gente ouviu mais, aprendeu mais. Não tivemos a necessidade de falar nada. Você observou isso também, né? Com certeza, meu irmão. Então, assim... Eu tenho mais uma pergunta, a pergunta-chave. Assim, chave de encerramento, no caso. Se PP tiver mais uma chave, mais alguma outra... Fique à vontade, meu irmão. Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria agradecer aos patrocinadores. Eu acho também que é muito importante a gente estar sempre falando, Dudu, aqui dos patrocinadores, porque é muito difícil estar aqui nessa mesa. A gente sabe o quanto foi difícil você vir de Pernambuco para cá.
garupa, saiu do interior de Cruz das Almas pra cá. Eu moro em Salvador, mas tem que largar a empresa, largar tudo, a menina escola e tudo, e vem pra cá também. Então, pra fazer, pra organizar, pra convidar, pra organizar tudo isso aqui, pra fazer bolar um conteúdo bacana, o pessoal tá em casa. Então, sem os nossos patrocinadores, que é o Aras RJ, a Potencializa Gestão em Agronegócio e a UCB Vet, Saúde Animal. Sem eles, seria muito complicado a gente estar nessa mesa aqui. Então a gente agradece de coração. A gente pede também ao pessoal, a você que está em casa, para clicar em inscrever no canal. Se inscreva, ative o sininho, curta tudo que a gente passar aqui. Da mesma forma que você curte seu cavalo, curta nosso conteúdo e compartilhe. Você não manda vídeo do seu cavalo para Deus e o mundo para os grupos? Mande vídeo da gente, mande um vídeo, um corte de Dudu para um grupo, mande um corte de garupa. Compartilhe o podcast Machador, porque isso é combustível também para a gente estar aqui, trazendo gente nova. Pra gente transformar vidas. Transformar. Através do conteúdo. Exatamente. Dudu tem 47 anos, eu acho que você ainda tem mais uns 47 anos aí de Manga Larga Machador. E eu sei que você tem seus objetivos, mas um dos objetivos principais é que você deixe um legado. Qual será o maior legado no Manga Larga Machador de Dudu Conexão? A gente já falou ao longo aqui do podcast, sobretudo no começo, sobre isso, né? Eu entendi que eu estava no caminho certo quando eu tive a certeza que eu estava fazendo diferença na vida das pessoas. Quando eu comecei a ter esse feedback. Eu digo, é isso aí que eu vou querer para a minha vida, né? Até porque uma coisa que eu mais aprendi ao longo de toda essa minha vida estudando, né? Porque eu estudei durante toda a minha vida e vou continuar estudando, né? O que eu mais aprendi durante todo esse tempo é que não tem sentido nenhum eu ter estudado tanto e eu não passar isso para as pessoas. Entendeu? Porque o conhecimento, ele serve para encantar as pessoas, não para humilhá-las. Entende? Então, o legado que eu quero deixar é esse, é de passar a boa informação, de tentar ser um educador equino, tá? E fazer com que as pessoas entendam que ter caráter, ser boa pessoa, ser humano, vale muito a pena. Bom, pessoal, eu acho que depois dessa a gente encerra, né? Com chave de ouro. Encerramos aqui esse podcast com chave de ouro, assim, felizes pelo conteúdo que foi transmitido hoje. Pepe, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Dudu, brigadão. Top. Obrigado de verdade por você ter vindo aqui, viu? De verdade, foi uma verdadeira aula. Acho que eu já falei isso várias vezes. E a você que está em casa, muito obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser e Ele quer. Amém. Amém. Valeu, fui. Valeu.